Agradecer o convite de vocês, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar falando para tantas pessoas, né? A Rede Super veio para abençoar. Amém. Ela veio para somar. Enquanto tem algumas emissoras aí que continuam brigando com outras por poder político, eu acho que a nossa visão realmente é levar a palavra de Deus a maior quantidade de pessoas possível, né? Amém. E ser pastor hoje é um dom que Deus me deu, a qual eu rejeitei durante muito tempo. Eu não queria, eu trabalhei em banco, trabalhei com assessoria de imprensa de deputado, então a última coisa que eu queria era ser pastor, mas chegou um momento que Deus fez as coisas de uma forma tão grande que eu não tinha mais como fugir do ministério. E as coisas começaram a acontecer assim na minha vida. E ser pastor para você hoje é mais, vamos dizer assim, enfático, né? Mais real do que ser cantor e compositor? Você vê isso? Seu ministério está mais voltado para o pastoral do que para o musical? Eu posso dizer que são as duas coisas. Porque a música ela tem o poder de alcançar, às vezes, o que a palavra não consegue, né? Então, você está tocando numa rádio aqui, ou numa rádio em Manaus, ou uma rádio aonde quer que seja. Você pastoreia através da música, né? Exatamente. Então, o chamado, ele veio porque eu estava inserido dentro de um cenário musical. Aí chegou um momento que eu acho que eu posso falar mais e acrescentar mais de Deus à vida das pessoas. E aí realmente surgiu esse chamado, foi algo bastante legal. Como é que foi para você, você já era cristão, obviamente, quando você participou desses, vamos dizer, desses programas de calouros, né, ou não? Sim, na verdade, quando eu comecei a cantar muito cedo. 8, 9 anos eu já estava cantando, não profissionalmente, mas em algumas festas, bailes, algumas coisas assim. E aí o tempo foi passando, eu me converti em 97, porque eu queria participar do coral que chamava Querubins do Templo, um coral que chegou a ficar um tempinho. E lá do Templo dos Anjos. Exatamente, eu era membro lá. E depois disso, começaram os convites. Olha, canta ali, canta aqui, canta aquilo. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que levar isso profissionalmente falando. Só que poucas igrejas abriam oportunidade para mim. Eu não tinha essa entrada com alguns pastores, com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Até mesmo não conheciam o seu trabalho individual, né? Exatamente. Todo mundo, às vezes, me conhecia como um backing vocal do coral. Então, eu comecei a participar desses programas de calouros. Só que os programas de calouros em algumas emissoras que eu participei não é tanto essas mil maravilhas que você faz o teste, aquela coisa tudo bonitinha, né? Então tem algumas coisas por trás que me deixaram bastante chateado, mas eu fui seguindo, achando que ali seria uma oportunidade de eu lançar um CD que era o maior sonho da minha vida. E aí foi passando o tempo, eu vi que as coisas não estavam acontecendo, comecei a participar de mais e mais e mais concursos. Aí chegou um dia que o Marcelo Santos chegou para mim e falou assim, aqui ó, você tem um talento. O Marcelo Santos é um cantor do Rio de Janeiro? Parece? Exatamente, da Assembleia de Deus. Ele foi ministrar na minha igreja e falou assim, olha, você tem um dom, você tem um talento. Por que você não usa isso verdadeiramente para Deus? E é ali que o clique caiu. É ali que eu falo que foi a minha conversão real. Até ali você não estava usando para a glória de Deus? Não, eu era convencido que eu era crente, eu não era um convertido. E quando eu assumi realmente Deus na minha vida e falei assim, olha, é para Ele que eu vou trabalhar, é para isso que eu vou fazer, é para a glória dele isso que eu vou levar. Isso nós estamos falando de alguém que já tinha crescido na igreja, teoricamente falando. Exatamente, eu tenho 29, menos, então você faz as contas aí, desde 97 que eu estou na igreja. 16 anos por aí. Então, já é um tempo razoável. Mas eu entrei para a igreja como eu acho que 90% dos jovens da igreja entram. Eu vou arrumar namorada. Para arrumar namorada. Vou arrumar namorada. É a maior roubada isso, né? Vou arrumar a namorada mais bonita do mundo. Né? Acabou que seja da igreja, né? E no final da história... Não dizer que arrumar namorada não é roubada. O cara achar que ele, vindo para a igreja, vai arrumar namorada. Tem que arrumar na igreja mesmo. Mas o cara ir com essa mentalidade... A motivação é errada. Exatamente. Eu não queria. Cristo passava por mim... 1 milhão de quilômetros de distância. Então, e aí a minha carreira foi seguindo, eu trabalhei em instituições financeiras, cheguei a ser superintendente de uma instituição e eu vi que Deus estava mudando os caminhos porque algumas coisas começaram a dar errado. E aí foi quando eu tive esse encontro real mesmo com Deus, que é esse encontro que muda, que a gente precisa ter só um, né? Para mudar a nossa vida, a nossa história, e aí as coisas realmente começaram a andar. E depois de uma conversa com o Vanderlei Cardoso, porque o Vanderlei Cardoso
foi ministrar na igreja, eu falei assim, Vanderlei... Que era um cantor secular, inclusive, né? Da década de 70, 80, exatamente. Depois se converteu, né? Você não é doce de coco, mas enjoei de você, essas coisas assim. Mas a Mara até chorou aqui de emoção quando você cantou aí, porque ela gostava de ouvir muito. Zamara namorava com o Gilson, né, Zamara? Ao som de Vanderlei Cardoso, você não é doce de coco. Então, ele converteu e falou, e eu pedi, ô Vanderlei, por favor, me dá uma oportunidade de cantar com você. E eu sempre pedi alguns cantores para cantar com eles, mas a maioria rejeitava, porque ele estava vendo ali, é um oportunista que está querendo aproveitar o espaço que eu tenho. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu posso te dar uma música para você cantar comigo. E a música é essa. Aí quando eu fui ver, era uma música que tinha um tom voltado todo para a mulher. E a minha voz é muito fininha, e essa é outra barreira que eu tenho que quebrar praticamente todos os dias. Eu sou um ministro de louvor e eu tenho que quebrar a barreira da minha voz ser muito fina. Você fala quando você canta, a sua voz é fina? Não. Aí quando eu canto, eu dou uma empostada na voz e mudo. Mas de vez em quando no telefone o povo liga, por favor, eu quero falar com o Evaristo. É ele que está falando. Não, eu sou o Evaristo que está falando. Eles pensam que é a esposa. Eles pensam que é a minha esposa que está conversando. Isso é brincadeira, acontece isso é brincadeira da oposição. Isso não é assim também, não. E aí ele falou que aí realmente mudou. Ali foi o ponto de partida para um ministério ser um ministério. Que ele chegou diante da igreja, ele falou assim, eu fiz um mau juízo desse rapaz. A igreja nesse dia estava com 1.500 pessoas na igreja. E ele falou assim, eu quero que você cante essa canção comigo e eu estou profetizando a sua vida que você vai gravar um CD e esse CD vai estourar, o Brasil inteiro vai escutar e muitas almas vão se render a Jesus por conta disso. Amém. E aí que as coisas começaram realmente a caminhar dentro do ministério. Já que você está falando de música, de álbum, da sua voz, será que dá para você cantar para a gente um pouquinho agora? Agora? Fala o nome, o título da música que você vai cantar e já pode... Eu vou... Tá ok? Tá ligado. Eu vou cantar uma voz que é uma canção... Uma voz. Uhum. Que é uma canção que Deus me deu quando eu estava num momento de muita aflição e eu não sabia o que fazer. Né? Então você pode cantar aqui, ó. Vai. Então vamos lá. Vamos cantar. Cantar sentado é ruim, né? Vai. Só a gente que não é profissional que canta sentado. Foi assim numa noite de escuridão. E Jesus falou ao meu coração. Foi assim numa noite escuridão, estava a buscar a paz, me faltavam as notas, o meu coração sangrava quando uma voz tocou bem de leve assim, mas não pude nem notar. Só enxergava a dor, o peso, o fardo de uma vida maltratada. Mas uma voz crescia ainda mais. De onde era essa voz que me acalmava, e toda essa voz que faz resplandecer? De onde era essa voz? Algo se transformava, uma esperança raiava, amanhecer. Essa revolução causava uma emoção. De onde era essa voz? Essa voz que surgiu na escuridão pra acalmar todo o meu ser e ajudar a não temer. Essa voz, de quem essa voz?
Deus que muda a nossa vida, a nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Rapaz, você subiu um agudo aí que eu fiquei preocupado com as amígdalas aqui agora. Você consegue subir bastante. Mas eu não acho que a voz dele é fina. A voz é bonita. Uma voz muito bonita. Quem falou isso com você estava morrendo de inveja da sua voz. Então, são essas coisas. Você falou dessa canção, você ia falar, eu acabei te interrompendo antes de você cantar. Essa canção foi você que escreveu? Eu que escrevi essa canção. E aí você foi num momento, aí você foi reticente? Foi num momento que eu estava passando por uma crise existencial. Para que eu vim ao mundo? Para que Jesus realmente me chamou para estar na obra? E... Aliás, só você passa essa crise na Terra, né? Porque acho que ninguém mais passa essa crise na Terra. E quando isso aconteceu, eu precisava de alguma coisa. Eu precisava de um ânimo, eu precisava de redobrar as minhas intenções para seguir num caminho. E que caminho era esse? Só Jesus podia me falar que caminho, porque os caminhos que eu fui com a força do meu braço, eu não cheguei a lugar nenhum. Que foi quando eu saí da minha... Até entrando de como esse processo do CD começou, quando veio a ideia de gravar o CD, aí começam as lutas, né? Porque tudo que você faz para Deus, se não tiver luta, provavelmente Deus não está ali. Você não está fazendo para Deus, né? Você não está fazendo para Deus. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, nenhum servo de Deus que não tenha tido muitas dificuldades, principalmente nesse início de caminhada. Mas o bom é que a gente é vencedor, né? Amém. Já entra sabendo que é vencedor. Exatamente. Então, basta ver como está o seu ânimo para chegar e alcançar a vitória, né? Porque a maioria joga a toalha no meio do caminho, né? Ninguém vence sem lutar. Ninguém vence. E aí foi quando eu estava num processo de... Eu tinha entrado numa instituição, eu tinha saído de uma instituição financeira, entrei numa outra, e eu estava num cargo que era um cargo alto, que precisava que eu estivesse eu precisava estar lá 100%. Ou seja, você tinha que abrir mão do seu Eu tinha que abrir mão do ministério. E aí a minha chefe chegou e falou assim, olha, eu estou vendo que você está dividido. Eu ficava com minha base em Pouso Alegre, no sul de Minas, e estava vindo para Belo Horizonte praticamente de bate e volta todo dia. Isso estava atrapalhando, eu estava começando a enxergar que aquilo ali poderia me trazer problemas. Só que aí Deus é tão sábio que colocou essa mulher na minha frente para falar assim, olha, eu tenho uma conclusão para você. Entre o seu Deus e a instituição, com quem que você fica? Eu cheguei para ela e falei, olha, essa decisão eu já tomei há muito tempo atrás e eu não volto nela, eu não volto. E pronto, saí, e nisso eu tinha quase 30 mil para pagar de coisas do CD. E eu falei, e agora, Deus, como é que eu vou fazer? Aí Deus mandou um anjo, o dinheiro veio na minha mão, o CD foi produzido. Você dá meu endereço para esse anjo aí? Eu acho que já passou voando em cima da minha casa e não achou minha casa. Né? Brincadeira, viu, gente? É só para quebrar o gelo aqui, porque está muito sério o papo. Aqui. O pessoal está quase chorando aqui por causa da emoção. Mas deixa eu te falar, porque isso foi uma das provas que aconteceu. O CD foi lançado o ano passado de uma forma regional, para as igrejas quadrangulares, para a congregação que eu fazia parte, e só esse ano que a gente resolveu fazer uma coisa mais nacional. Então, porque Deus foi dando o direcionamento e as pessoas foram surgindo na nossa vida. Com 3 dias depois que o CD lançou, o meu pai teve um acidente vascular cerebral. Ficou um mês sem lembrar de quem ele era, quem era a família, e foi um momento bastante complicado. Você teve que dedicar para ele também. Isso. Então, eu estava desempregado, estava devendo quase 30 mil. Quase 30, não tinha entrado ainda. Meu pai agora numa situação que era delicada. A minha esposa resolveu também ter alguns problemas de saúde. E no final da história, tudo deu certo, mas com muita dificuldade e com muita perseverança. Ebenezer, você chegou até aqui então com a ajuda do Senhor.